Efésios 4, versículo 13 e 14. Tá bom? Vamos fazer uma reflexão sobre esse versículo. Efésios, capítulo 4, 13 e 14, que diz assim: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induz ao erro. Então eu acabei de ler aqui Efésios 4, 13. Então, quando você olha para essa passagem, o alvo do crescimento espiritual, conforme no versículo 13 que nós acabamos de ler, nós acabamos de ler o versículo 13 aqui, é nos tornar como Cristo. Ele é o nosso modelo. Amém? Jesus é o nosso modelo. Uma pessoa, ela atinge a maturidade quando observamos na vida dela traços do caráter de Cristo. Longanimidade, quer dizer, o fruto do Espírito Santo, que está em Gálatas 5, 22 e 23, que é amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, virtudes de alguém que domina seus desejos e paixões, seus apetites também, sexuais e outros. Então, quando eu não tenho maturidade, eu tenho desvio de caráter. Quando eu falo de maturidade, eu estou falando de tratamento de caráter. Esse é o propósito do Senhor, assim que você possa ser transformado. Áreas da sua vida que precisam, que têm necessidade de serem transformadas. Aqui no versículo 14 que nós lemos aqui, nós lemos, o verso, ele nos mostra claramente que muitas pessoas estão crescendo, mas não estão tornando adulto. É isso que eu quero dizer, na plena concepção da palavra. Continuam sendo arrastados pelas próprias emoções, sem qualquer resistência. Continuam acreditando nas mais diversas ilusões sociais. Continuam sendo dominados pelos seus sentimentos. Estão crescendo, mas ainda estão sendo dominados pelos seus sentimentos, principalmente os mais nocivos, sentimentos tóxicos. Tem muitas pessoas ainda que, apesar de crescer, já são adultos, mas continuam sendo facilmente enganados e manipulados por qualquer um que lhe faça uma promessa. Continuam se entregando às suas vaidades e paixões, continuam inconstantes nos seus próprios pensamentos, continuam escravos das próprias vontades. É muito mais por aí. Exatamente como fazia durante a infância, quando era criança, e também quando não conheciam a Cristo. Entende? Então, aí uma criança, amados, um menino, uma menina, que não possui controle emocional, sempre fala o que tem em mente, o que tem vontade, isso aí a gente até tolera. Mas um adulto já não é mais tolerável. Então, um adulto com um comportamento infantil é algo que, assim, não dá pra gente passar a mão por cima. Então, nós precisamos crescer. Agora que nós estamos em Cristo, então, precisamos amadurecer. Precisamos ver quais as áreas das nossas vidas que estão aprisionadas, impedindo o nosso crescimento emocional. Porque o crescimento, a falta de saúde emocional, eu tenho falado sempre isso nas lives, as feridas da nossa alma, as situações, os traumas não resolvidos, eles nos impedem de ter uma comunhão com Deus, uma comunhão com o próximo e uma comunhão com você mesmo. E aqui é interessante que é por esse motivo que o apóstolo Paulo faz a seguinte observação, registrada em 1 Coríntios 14, 20. Ele diz assim:
Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adulto no entendimento. Porque tem pessoas, né, eu mesmo já passei por várias situações, onde o comportamento não era um comportamento coerente com a idade. Eu acredito que todos nós, em alguma fase da nossa vida, passamos por isso. Só que nós precisamos crescer, amadurecer. Então, nessa noite, nessa live, hoje eu quero que você faça uma reflexão sobre a nossa maturidade. Essa noite é isso, tá? Porque conhecer você mesmo é muito importante para nos tornarmos uma pessoa mais espiritualmente e emocionalmente melhor. Amém? Então, o objetivo dessa live é trazer clareza, é fazer com que você entenda, que você compreenda o teu processo e você perceber se você está crescendo, se está amadurecendo. Porque, como o apóstolo Paulo dizia, quando eu era menino, né, eu pensava, eu sentia e eu agia como menino. Mas quando eu amadureci, quando eu cresci, quando eu me tornei adulto, eu deixei as coisas de menino. E é isso que nós vamos observar nessa live. Se nós temos deixado as coisas de menino. Tá bom? E nós vamos falar desses 10 sinais. Vamos trabalhar aqui agora nesses 10 sinais de que você está deixando a imaturidade. É você ter consciência do seu comportamento, é abrir a sua consciência, é abrir o teu entendimento, para que a partir de hoje você observe você mesmo. Você vai fazer essa reflexão junto comigo, nós vamos conversar e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar a sua vida. Tá bom, Rosa? Tá bom, queridos? Rosângela? Então, vamos lá. Vamos ao primeiro sinal de que você está deixando a imaturidade. Vou falar do primeiro sinal, tá? Você pode colocar aí, ok, entendeu? Se você perceber que você está conseguindo, se esse sinal tem relação com você, você coloca aí. Agora coloca aí, ok, aleluia. O que você quiser, tá bom? Então, o primeiro sinal, tá? O primeiro sinal de que você está deixando a imaturidade é você julga menos as pessoas. Entendeu isso? É quando você passa a julgar menos as pessoas. Né? O que diz aqui em Mateus 7, versículo 1? Diz assim, não julgueis, para que não sejais julgados. Romanos 2, 1 também diz assim, meu amigo, não importa quem você seja, você não tem desculpa quando julga o outro. Pois quando você o julga, mas faz as mesmas coisas que eles fazem, você está condenando a você mesmo. Então, o que quer dizer? Diz que quando julga menos as pessoas, isso mesmo, pastora Carla, você tem observado isso? Que você tem julgado mesmo, criticado menos as pessoas? Sabe, reparado, porque quando você julga as pessoas, critica as pessoas, você está sendo imaturo e até desobediente às palavras. Eu sei que isso acontece com todos nós, eu também, mas é um treinamento, é uma disciplina. Você julgar menos, porque nós, na verdade, quando você está julgando alguém, na verdade, você está julgando a você mesmo. Porque, às vezes, são situações da sua vida que você não aceita e que você está reprovando no outro. Está jogando, lançando para o outro, mas são questões suas, pessoais. Então, o primeiro sinal de que você está deixando a imaturidade, de que você não está mais com comportamento de menino infantil, é quando você passa a julgar menos as pessoas. Isso é um processo, sabe? Isso é uma disciplina, isso é você observar mais você, e isso vai te ajudar. Porque da vez de você ficar olhando para fora, você vai olhar para você mesmo. Porque, infelizmente, naquilo que mais a gente critica, é aquilo que mais nós também estamos tendentes
né? Temos a tendência, aliás, desculpa, a praticar. Entendeu, amados? Quem entendeu aí pode colocar um sinal aí de amém. Amém? Vamos para a segunda. O segundo sinal de que você está deixando a imaturidade é quando você aceita as suas falhas. Você aceita as suas falhas. Amém? Quando você aceita, é claro que você aceita as suas falhas, mas você vai se esforçar para melhorá-las. Porque tem pessoas que não aceitam o seu erro. Não faz porque tem medo de errar. Aí critica quem faz. Entendeu? Então, quando você aceita as suas falhas, porque errar é humano, você falhou, mas isso não quer dizer que você não possa acertar. Se você falhou, você não deve levar isso a pau e ferro. Não, errei numa situação, mas eu posso corrigir e fazer de novo. Me diga, quantas vezes nós já erramos? O que nós não podemos é desistir. Mas eu vou me esforçar dentro daquela situação e vou procurar melhorar. Então, quando você aceita as suas falhas e não fica se criticando, não fica com medo de errar de novo, isso já é um sinal de que você está saindo da imaturidade. Você entende que errar não é fracasso. Errar é humano. E você pode começar de novo. Meu Deus, quantas coisas que eu já errei, já falhei, mas levantei e prossegui. Quantos medos, quantas inseguranças todos nós temos. O que nós não podemos é parar no meio do caminho. Então, errou, seja lá o que for, peça perdão, conserte o erro de alguma forma, busque ajuda, mas não pare. Então, a pessoa que tem maturidade, ela reconhece os seus erros, as suas falhas, mas ela não para no meio do caminho, ela se levanta e continua, porque ela não é criança. Criança é que senta, chora, fica dependendo de alguém. Mas uma pessoa que é adulta, que está crescendo, que está amadurecendo, que está deixando essa questão de infantil, esse comportamento, ela enfrenta, ela se esforça para melhorar a cada dia. Isso, ela se levanta. Amém? A paz, querida. Então, o segundo sinal de que você está deixando, o segundo sinal, né, de que você está deixando a imaturidade é o quê? É você aceitar as suas falhas. Mas não é só aceitar as suas falhas, mas você aceita mais, se esforça para se levantar, para melhorar, vai fazer de novo, sabe? Vai buscar fazer o melhor até conseguir. É verdade, eu também tinha medo de fazer live, eu tinha tanto receio, tanta insegurança, mas estou aqui. Quantas coisas eu precisei ter ousadia para fazer, mesmo errando. Então vamos lá, gente. O terceiro sinal de que você está deixando a imaturidade é você ser grato pelas coisas que você tem. Né? Eu estive na igreja da pastora Carla, né, que ela está aí conosco, e eu falei sobre a gratidão. Então, a gratidão, ela abre os nossos olhos para o que temos de bom na vida. Uma pessoa que está deixando a imaturidade, ela começa a olhar mais para aquilo que ela tem do que por aquilo que ela não tem. E ela começa a ser grata. Você está observando isso na sua vida? Observa no seu comportamento. Se você, assim, essa live é para você fazer uma reflexão. Então, observa como é o seu comportamento. Se você está reclamando de tudo, ou você, a partir desse momento, você tem mais gratidão. Porque a gratidão, ela reduz o sentimento de insatisfação. Né? Daquilo que você não tem, sabe? Daquilo que você gostaria de ter e não tem. Ela tira o foco. Quando você começa a agradecer, você tira o foco
daquilo que você não tem, e você coloca o foco em Cristo. Você começa a agradecer a Deus por aquilo que você tem. Você começa a observar o que você tem e dar valor ao que você já tem. Então, uma pessoa que está deixando a imaturidade, sabe? Ela é uma pessoa que tem gratidão. É uma pessoa que tem gratidão a Deus, gratidão à vida, gratidão pelas coisas boas e pelas coisas também que não são boas. Sabe? A prática de gratidão, ela é libertadora. Ela é a pessoa que começa a agradecer, sabe? Ela nos liberta. A gratidão liberta dos sentimentos negativos, da inveja, do ressentimento, da ganância, da depressão. A pessoa que está crescendo, ela não se faz de vítima, sabe? Ela não fica com sentimentos de inferioridade, de alta suficiência também. Então, o terceiro ponto é isso. Você é grato pelas coisas que tem e é grato também pelas coisas que não tem. Uma pessoa que está amadurecendo, ela é uma pessoa que aprende a ser grata. Porque o egoísta, o menino, ele só sabe pedir. Ele não reconhece as coisas boas que estão acontecendo à sua volta. Entendeu? Isso, a pastora Carla botou aqui, quem está crescendo não se faz de vítima. Não. E outra coisa, gente, todos nós estamos crescendo. Todos nós estamos crescendo, não esqueça disso. Cada um está num nível, mas o objetivo é você não ficar estagnado, parado. O objetivo é que você peça ao Senhor para te sondar, para te examinar, para mostrar o seu coração. Por que eu estou murmurando? Por que eu estou reclamando? Por que eu não estou satisfeita? Então, uma pessoa que começa a agradecer por aquilo que ela tem e até por aquilo que ela não tem, ela deixa de... Olha, a ansiedade não a domina. Olha que coisa linda. A ansiedade não a domina, sabe? Porque ela sabe agradecer por aquilo que ela tem, por aquilo que ela não tem. Entendeu, amado? Porque a pessoa imatura, ela não agradece, ela não reconhece. Vamos caminhar. Outro sinal de que você está deixando a imaturidade é quando você perdoa mais os outros. Olha, estão anotando aí? Quando você perdoa mais os outros, você está crescendo, tanto emocionalmente como espiritualmente. Porque perdoar é um mandamento. Então, quando você começa a crescer, sair da infantilidade, você consegue perdoar mais as pessoas. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que Mateus 5:8, que bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Então você começa ser restaurado interiormente. Começa a se libertar daqueles pesos, os pesos que a falta de perdão nos traz. Então, uma pessoa que está crescendo espiritualmente, crescendo e amadurecendo espiritualmente e emocionalmente, o sinal que essa pessoa tem é que ela perdoa mais. Ela compreende mais as pessoas. Então, esse é um sinal poderoso. Se você está vencendo, se alguns desses sinais que nós estamos falando aqui, você está conseguindo superar, é claro que tem coisas que nós temos mais dificuldades. Mas isso, amado, não quer dizer que você não vá vencer. Principalmente quando a gente fala de perdão, né? A gente sabe como perdoar é algo difícil, dependendo da situação, dependendo da pessoa, dependendo da injustiça que nós sofremos. Mas desde o momento em que você se posiciona com esse objetivo de perdoar uma pessoa, seja ela quem for, olha, isso aí já é vitorioso. Isso aí já é um sinal de que você não é aquela criança birrenta,
de que você não está permitindo que as feridas da alma dominem o seu coração. Sabe? Você já está saindo daquele padrão infantil de crítica, de não perdoar, de achar que você está certa, que você não erra. Então, tudo isso é maravilhoso. Então, nós estamos falando aqui dos sinais de que você está deixando a imaturidade, tá? Então, nós falamos agora, você perdoa mais os outros. A própria palavra de Deus diz, porque se vocês não perdoarem as pessoas que ofenderam vocês, o Pai de vocês, que está no céu, também não perdoará. Então, é necessário perdão. Entendeu? Maravilha. Agora vamos para outro sinal de que você está deixando a imaturidade. Vamos lá. Você gosta de sua própria companhia. Oh, meu Deus, coisa linda. Quando você gosta da sua própria companhia, tem pessoas que não conseguem ficar sós consigo mesmo. Tem necessidade de outras pessoas. Isso mostra que a pessoa, ela tem uma dependência emocional, ela precisa de outras pessoas para ela poder se sentir bem. Mas é muito importante que você se sinta bem com a sua própria pessoa, na sua própria companhia. Isso chama solitude. O que é solitude? Solitude é você gostar de ficar sozinha com você mesmo, na sua própria companhia. Para entender melhor, sabe? Para se entender melhor, para se observar, para o teu crescimento espiritual, para alegria. Tudo isso é importante. Então, uma pessoa que se aceita, isso significa isso, você se aceita, você se ama. Você não depende de uma outra pessoa para você se sentir bem. Porque você sente bem com você mesma. Amém? Sim, é quando você gosta, quando você aceita a sua própria companhia. Quando você não depende. Por quê? Porque o imaturo, pessoas imaturas, elas são pessoas dependentes. Elas são dependentes da opinião do outro. Elas são dependentes emocional. Agora, pessoas que estão indo para a maturidade, pessoas que estão deixando de ser infantil emocionalmente, ela não depende do outro para ela ser feliz. Ela não depende do outro para ter sua opinião. Ela não é dependente emocional. Se ela estiver com pessoas, ela vai estar bem, ela estará bem. Mas se ela estiver com ela mesma, gente, é tão bom estar com a gente mesmo, né? Estará bem também. Entendeu aqui, amados? Então vamos caminhando. Mais um sinal, é o quinto ou sexto, né? Deixa eu ver aqui, é o quinto. Outro sinal de que você está deixando a imaturidade é quando você assume responsabilidade por seus erros. Quando você assume responsabilidade pelos seus erros. Você conhece alguém assim? Você é assim? Porque eu já vivi assim. Eu tive fase, hoje, graças a Deus, né? Eu não sou mais assim. Por quê? Porque eu entendi, tá? Que dentro desse processo todo que eu venho, porque eu vim buscando ajuda. Mas antes, eu também tinha esse comportamento de sempre jogar os meus erros para outra pessoa. Alguém era o culpado. Então, um dos sinais de que você está crescendo, de que você está amadurecendo emocionalmente, tá? E também espiritualmente, é quando você assume a responsabilidade pelos seus erros. Você tem assumido a responsabilidade pelos seus erros? Entendeu? Sem culpar o outro, sem julgar o outro, sem colocar a responsabilidade nas costas do outro. Então, quando você assume os seus erros, foi eu que fiz, acabou. Foi eu que fiz. As consequências também, quando você assume os seus erros, suas consequências, isso mostra que você está saindo do nível de infantilidade. Porque criança não assume responsabilidade pelos seus erros. A criança, o que ela faz? Ah, mamãe,
Foi fulano, foi Bertano. Então, um adulto que não assume a sua responsabilidade, a responsabilidade pelos seus erros, ele está tendo comportamento infantil. Isso mostra que emocionalmente ele ainda é infantil. Alguém sempre é o culpado, mas nunca ele. Então, assumir a responsabilidade da sua vida, dos seus erros, é para a pessoa madura. É para pessoas que deixaram de ser menino. É pessoas que assumem responsabilidade pela sua própria vida. Porque quando isso não acontece, existe alguma coisa. Gente, eu tenho falado em várias lives. A imaturidade significa que alguma área da nossa vida está traumatizada. Falta de saúde emocional, falta de saúde emocional. Alguma área, algumas feridas, alguns traumas do passado. E isso nos impede de crescermos emocionalmente e crescermos espiritualmente. Então, o maduro, ele assume responsabilidade. Tá bom? E vamos caminhando. Mais um sinal. Outro sinal de que você está deixando Nós estamos com quanto? É o 7º agora? Um sinal de que você está deixando a imaturidade. Você se afasta das pessoas tóxicas. 7, né? Você se afasta das pessoas tóxicas. O que é pessoas tóxicas? São pessoas negativas. Pessoas que muitas vezes não nos ajudam, fala mal do outro, critica o outro. Tudo isso são pessoas tóxicas. Pessoas que estão sempre murmurando, reclamando da vida, mas não mudam. Então é muito importante. Por exemplo, eu tive uma fase da minha vida que eu precisei me afastar de algumas pessoas. Por quê? Porque não me faziam bem, não me traziam crescimento. Então o que eu precisei? Eu precisei me afastar dessas pessoas. São pessoas que eu amo, mas por algum momento, algum tempo, eu precisei me afastar para que eu pudesse crescer. Então, é necessário, em algum momento da nossa vida, você se afastar. Às vezes, até mesmo dos familiares. Você não é se afastar, você deixar de ligar. Não, é diminuir um pouco o contato. Porque tem pessoas que, querendo ou não, elas são tão negativas que acabam nos influenciando. E isso aqui, ó, Paulo Roberto disse que já tive que fazer isso. Sim, isso mesmo. Eu também, eu já tive mesmo que fazer isso. Por quê? Porque às vezes a mentalidade dela é uma mentalidade de menina, é uma pessoa ferida, às vezes é uma pessoa cheia de amargura, são pessoas cheias de situações. Às vezes a pessoa não quer ajuda, não quer sair daquele patamar onde se encontra. E se você caminha com essa pessoa, o que a Bíblia diz? Andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Como eu querendo crescer, querendo amadurecer, querendo resolver minhas questões emocionais, vou andar com pessoa que só vive oprimida. Se quiser ajuda, é uma coisa. Mas caminhar junto, amado, não dá. Poder ajudar é uma coisa. Então, se você quer crescer, amadurecer emocionalmente, crescer, porque essas pessoas nos contaminam. Pessoa que critica que o outro, pessoa que é ferida, pessoa que destila veneno pela boca, pessoas negativas. Nada dá certo para elas murmuram o tempo todo. Gente, não tem condições. Então, se você está se afastando de pessoas tóxicas, sabe? Às vezes é difícil, afastar, porque às vezes a pessoa tóxica, a pessoa está dentro da nossa própria casa, às vezes é difícil, mas precisamos criar um limite. Então, isso é um sinal de que você está crescendo. É um sinal de que você está amadurecendo.
Sim, realmente, está dizendo aqui a Fernanda. No trabalho tem e é bem ruim mesmo. Isso mesmo, Fernanda. Mas vamos continuar. Outro sinal, nós vamos agora para o oitavo, não é isso, gente? O nono. Sim, suga toda a nossa energia. Isso mesmo. É o que está dizendo aqui a Liliane, suga toda a nossa energia. Pois, outro sinal de que você está deixando a imaturidade. Você reclama menos e age mais. Olha só. É o oitavo? Outro sinal de que você está deixando a imaturidade é quando você reclama menos e age mais. Entendeu? Você reclama menos, murmura menos. Sim, é muito difícil. Mas escreve aí, outro sinal. O oitavo sinal. O oitavo sinal de que você está crescendo, que você está amadurecendo, que você está crescendo na graça e no conhecimento de Deus, de que você está deixando as coisas de menino, como o apóstolo Paulo fala, sabe? Outro sinal é esse, que você reclama menos. Tá fazendo sentido para você? Esses sinais que eu estou falando, tá fazendo sentido? Hein, Raquel? Diz aí, Raquel, tá fazendo sentido para você, pastora Carla? Tá fazendo sentido para vocês? Escreve aí, gente, se tá fazendo sentido para vocês. Escreve aí se tá fazendo. Amém, que bom. Então, isso, amém, amém. Então, vocês, se de repente vocês observar alguma coisa, não tem problema. O importante é que vocês façam uma reflexão, sabe? Porque isso, gente, é uma disciplina. Isso, à medida que você vai se observando, se conhecendo, você vai se libertando desses padrões infantis. À medida que você vai buscando olhar para dentro de você, não é olhar para fora, é olhar para dentro de você, sabe? É olhar para dentro de você, não é olhar para o outro, sabe? Porque o outro você não pode fazer nada, mas com você você pode. Você não pode mudar o outro, mas você pode. Você tem poder. Amém? Você tem o Espírito Santo dentro de você. E as situações que ainda não foram resolvidas, você pode buscar o poder do Espírito Santo, ajuda para ele te fortalecer nas áreas que ainda você se sente fraqueza. O que você não pode é permanecer menino. O que você não pode é passar anos e anos com o mesmo comportamento infantil. Entendeu? Então, se você percebe que você está reclamando menos e está agindo mais, porque a pessoa, o infantil, ele só reclama, mas não age. Ele se torna passivo, ele reclama da esposa, reclama do marido, reclama dos filhos, reclama de todo mundo. Mas ele não age. Entendeu? Vamos lá agora. O nono, vamos para o nono, né? Você filtra a opinião alheia. Olha aqui esse. Outro sinal de que você está crescendo, amadurecendo, é quando você filtra a opinião alheia. Quando você não é Maria, vai com as outras. É quando você, sabe, não é tudo que falam no seu ouvido que você se deixa levar. Pessoas emocionalmente imaturas, elas se deixam levar por qualquer onda. Elas não fazem um filtro, sabe? Elas são impulsivas, elas falam, ofendem as pessoas, são agressivas, sabe? São agressivas, muitas vezes tem até falta de educação, porque sai atropelando todo mundo. Mas a pessoa que está crescendo, amadurecendo, ela filtra as opiniões alheias. Não é tudo que ela escuta, que ela colhe, que ela guarda no seu coração. Ela precisa pensar, ela precisa refletir, ela precisa colocar aquilo que ela ouviu na luz da palavra de Deus. Ela não se deixa levar.
Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Mas demônios também entram no nosso coração por ouvir. Muitas vezes nós estamos ouvindo coisas que vão contaminar o nosso coração. Então nós precisamos, a palavra de Deus diz que nós devemos guardar o nosso coração. Devemos guardar para não pecar. Nós devemos guardar nossa mente. Nós devemos, amados. Porque quando você acolhe uma palavra negativa de alguém, uma discórdia, alguém que falou mal do outro, quando você acolhe, muitas vezes o teu coração também fecha. E você fica contaminado. Então, uma pessoa que está crescendo emocionalmente, crescendo espiritualmente, ela guarda o seu coração, ela guarda a sua mente. Ela não permite que as pessoas, qualquer pessoa, venham falar, dar opinião, muitas vezes até negativa, na sua própria vida. Eu tenho certeza que vocês já passaram por isso, como eu também já passei. Né? De você, às vezes, aceitar uma opinião de uma pessoa e acabar sendo prejudicado por causa disso. Então, nós precisamos peneirar uma pessoa que está crescendo, que está saindo da imaturidade. Não é tudo que ela ouve que ela colhe. Ela peneira, ela filtra, tá bom? Então, vamos agora para o nono, ou 10º. Eu já me perdi aqui, gente. Então, vamos para o 10º. Você compreende uma pessoa que está deixando a imaturidade, ela compreende que errar faz parte da vida. Entendeu? Errar faz parte da vida. Coloca aí. Porque tem pessoas que têm medo de errar. Como nós já falamos até lá em cima, né? Lá em cima nós falamos o quê? Nós falamos que não aceita suas falhas, né? Isso. Aqui não, aqui é pessoas... Você compreende que errar faz parte da vida. Se você não errar, não tem quem não erre. Você quer errar, mas errar é humano. Então errar faz parte da vida. Porque se você não fizer, se você não se posicionar, se você não se levantar para caminhar, você vai ficar paralisado. Entendeu? Amém? Então errar faz parte da vida, tá? Você aceita os seus erros, mas não permanece nos erros. Você, o que tiver que fazer, você vai consertar, vai fazer de novo até acertar e ser mais do que vencedor, que é o que você já é. Amém? Isso, errar faz parte da vida. Vamos lá, pessoal. Outra coisa, é o 11º, né? Você pensa antes de agir. Então, no 11º é isso. A pessoa que está deixando a imaturidade, ela pensa antes de agir. Sabe por quê? Porque o imaturo, ele é levado pelo impulso, pela impulsividade. Sabe, a pessoa imatura, às vezes, eles são compulsivos e não pensam antes de agir, antes de praticar uma ação. A pessoa imatura é aquela pessoa que se deixa levar pelas emoções. Sabe? Porque criança é assim. Agora, criança é assim, mas um adulto... E é isso que nós precisamos avaliar na nossa vida. Hoje, essa noite, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos aqui fazendo uma reflexão. Uma reflexão. Isso, pensa antes de agir. Nós estamos aqui fazendo uma reflexão dos nossos comportamentos. Como eu tenho me comportado diante da vida, diante das pessoas, na igreja? Como é que eu tenho me comportado? Então, hoje é uma live de reflexão, sabe? Porque muitas vezes nós agimos sem pensar. E com isso a gente fere o outro, a gente sai feridos. Muitas vezes, entendeu? Muitas vezes saímos feridos. Por quê? Porque se deixamos levar pela emoção. Amém? Então, 12º, pessoas
que necessitam de... Quando você não necessita mais de autoafirmação do próximo. Porque pessoas imaturas, elas precisam de autoafirmação, de serem afirmadas pelo outro. Pessoas imaturas precisam de tapinha nas costas. Pessoas imaturas, elas necessitam ser bajuladas. Necessitam, porque, sabe, de ser bajulada, de ser assim, alguém que esteja carregando ela sempre nas costas. Porque é criança. Mas a pessoa que está crescendo, a pessoa que está caminhando para a maturidade, ela não mais necessita de elogio. Ela não precisa mais de autoafirma, de as pessoas estarem afirmando, porque ela já sabe quem ela é. Isso é muito importante você entender isso. Você já sabe quem você é em Deus. Sabe, pessoas que estão crescendo, ela não exige atenção. Sabe? Aí o imaturo não. O imaturo exige atenção constante, empatia, elogios. Se eles não forem o centro das atenções, eles evitam participar de qualquer coisa. Mas você que está crescendo, não, amados. Isso. Glória a Deus. Quando não precisa mais ser bajulado. Quando você percebe também que você tem mais empatia com as pessoas, sabe se colocar no lugar do outro. Isso tudo é sinal de crescimento. Porque o imaturo, ele é egoísta. Ele está voltado para si próprio. Entendeu, amados? Glória a Deus. Entendeu isso? Isso é muito importante, amados, que vocês entendam. Então eu quero falar agora com vocês, daqui a pouco nós já vamos encerrar, de situações que nos impedem de amadurecer. Né? Qual é o que impede de você amadurecer? Os vírus que adoecem as nossas emoções. Eu quero falar sobre isso. Mas não deixem de fazer reflexão. Então, quais são as situações que nos impedem de amadurecer? Primeiro, situações, os fatos, o fato é que pessoas nem percebem que contraíram esse vírus, tá? E que é preciso combatê-lo, eliminá-lo. Caso contrário, compromete toda a saúde emocional. Então vamos aqui. Eu quero falar de três vírus nocivos às nossas vidas que impedem de você enxergar e todos esses itens, esses sinais que eu falei para vocês, esse vírus aqui que eu vou falar agora, eles são situações que impedem de você amadurecer. Primeiro vírus, o orgulho. Gente, como que o orgulho nos impede de você olhar para você mesmo e ver que você tem algum desses sinais? Porque talvez você não tenha um, mas pode ter o outro. Mas é interessante que as pessoas orgulhosas, uma vez eu ouvi o Cote falando que orgulho é igual ao mau hálito. Todo mundo percebe, menos a pessoa. Todo mundo está vendo que você é orgulhoso. Ou que você é menino, que você é infantil no seu comportamento, menos a pessoa. Então, uma das situações que nos impedem de amadurecer, de crescer no Senhor, emocionalmente ou espiritualmente, é o orgulho, tá? Que impede de você de olhar para você mesmo e fazer uma reflexão verdadeira, uma reflexão e dizer assim, eu sou assim, eu tenho esse comportamento, mas não quero ter mais. Porque enquanto você não enxerga o comportamento, enquanto você não percebe, enquanto você não tem essa percepção clara do seu comportamento, você não muda. E o que pode impedir? O orgulho. As pessoas não querem se apresentar como fracas, reconhecendo que existe um problema. Por isso acabam construindo paredes de autoproteção e não estão dispostas a se despirem emocionalmente para serem curadas. Assim como o general, né, de guerra Naamã. Vocês lembram de Naamã, né? Então é isso. Então o orgulho, ele nos impede
sabe, de quê? De você olhar para você e enxergar as situações da sua vida que precisam ser transformadas. Então, o primeiro é o orgulho. O segundo é o quê? A religiosidade. A religiosidade é como uma maquiagem que você passa, que encobre áreas de derrota na sua vida. A religiosidade, ela nos impede, porque se eu me sinto poderosa, se eu me sinto mais espiritual do que a outra, se eu coloco uma... Quer dizer, por eu orar mais, por eu jejuar mais, muitas vezes isso está me impedindo de eu enxergar a minha realidade, as vulnerabilidades da minha alma. A religiosidade nos faz cego para os nossos pecados, e tornando consciência, e também torna a nossa consciência insensível ao arrependimento. Então, eu preciso ficar atento, porque isso impede o meu crescimento. Tanto o orgulho como a religiosidade, o sentimento de achar que eu não preciso, que eu estou bem. Não, amado, nós estamos num processo. Num processo, existem áreas das nossas vidas que precisam de tratamento. Precisamos permitir que o Espírito Santo trabalhe dentro de nós. Existem comportamentos, existem sentimentos, às vezes existem mágoas, tristezas do passado, mas existem traumas, existem áreas das nossas vidas que precisam de ser trabalhadas. É um processo do Espírito Santo dentro de nós. E o terceiro ponto aqui, que nos impedem de enxergar, de amadurecer, é a falta de perdão. Sempre ouvimos com a facilidade que precisamos perdoar, mas na prática nós sabemos que não é bem assim, né? Então, nós já sabemos também que o perdão não é um sentimento. Nós nunca vamos sentir de perdoar alguém que nos feriu, que nos magoou. O perdão é uma decisão e, por outro lado, também é um processo. Então, nós precisamos entregar aquele sentimento, entregar aquela injustiça, colocar diante de Deus. Então, o que pode impedir o nosso crescimento, o nosso amadurecimento, tanto espiritual como emocional, é o quê? É o orgulho, a religiosidade e a falta de perdão. Porque isso endurece o nosso coração, nos cega, nos deixa cego à nossa realidade. Impede de o Espírito Santo trabalhar na nossa vida, porque nós fechamos o coração, tá bom? E o que fazer quando se percebe que ainda tem comportamento imaturo? Vamos lá para a gente finalizar. E o que fazer? E o que fazer agora? Me diga aí, o que fazer quando você percebe, digamos aí que vocês que estão aí presentes, participando, né, percebeu em algum momento, uma dessas, nós fizemos 12, né, 12 sinais, né, falamos sobre 12 sinais de que você está deixando a imaturidade, mas digamos que você percebeu que em alguns desses aqui, você ainda não venceu, ainda continua. Digamos assim. E o que fazer? O que nós precisamos fazer? Para a gente terminar, nós vamos falar isso. Primeira coisa que você precisa fazer é que creia o seguinte, que nós estamos no processo. Cada um tem o seu processo. Desde o momento que você abre o seu coração, que você deseja a transformação do Espírito Santo, desde o momento em que você quer deixar de ser menino e que você quer crescer, que você permite que o Espírito Santo trate do seu caráter, desde o momento que você está disponível ao Espírito Santo, a primeira coisa que você precisa fazer é admitir que existem áreas de feridas e situações que precisam ser resolvidas e que estão comprometendo a tua saúde emocional e, por consequência, a sua vida espiritual e os seus relacionamentos também. Então, essa é a fase do diagnóstico. A primeira coisa, por exemplo, se vocês observaram aí que dentro desses sinais que nós falamos, existem
alguns ali que ainda não estão bem resolvidos dentro de vocês. O que você deve fazer? Não é criticar você, mas não. É admitir isso, que existe uma área que você percebeu que ainda não está madura. Isso não é nada demais. Glória a Deus por isso. Glória a Deus porque Ele colocou luz nas suas trevas. Isso é maravilhoso quando você percebe, você consegue se perceber. Porque você pode não estar se percebendo, mas outras pessoas, as pessoas de fora, estão vendo você. Amém? Então, é maravilhoso quando você consegue. Todos nós, Fernanda, estamos nesse processo. Cada um no seu nível. Mas ninguém ainda alcançou a estatura do varão perfeito. O processo que nós começamos aqui, quando nós lemos aqui, nós lemos foi o quê? Que o propósito de Deus é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro, né? E o propósito é que você venha chegar à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Cristo é o nosso modelo de crescimento, nosso modelo, nosso alvo é Cristo. Entendeu? E o que quer dizer isso? Quer dizer que você não vive mais pelo que você sente, não pelas suas emoções, porque as emoções enganou seu coração. Um dia a gente ama, outro dia a gente odeia, outro dia a gente está bem, outro dia a gente está mal, mas não é isso. A gente precisa permitir que o Espírito Santo trabalhe nessas áreas, para que você venha produzir fruto do Espírito Santo, que é amor, alegria. Gente, o que tem de gente infelizes, o que tem de gente triste, eu também já fui assim. Mas graças a Deus, eu também muitas vezes já me senti abatida e sinto ainda. Mas você se sentir abatido a um momento é uma coisa, você permanecer abatido o tempo todo é outra. Entendeu aqui, amados? É outra coisa. Eu preciso entender que eu tenho o fruto do Espírito Santo dentro de mim, que o Espírito Santo habita em mim. Então, quando eu tenho isso, e a palavra de Deus diz aqui que o fruto do Espírito é amor. Se eu tenho dificuldade de amar, é porque alguma ferida, alguma dor, algum trauma, algo está errado no meu emocional, que eu preciso buscar ajuda. Às vezes, ajuda até de um profissional. Ou então eu preciso permitir que o Espírito Santo, eu preciso me abrir para o Espírito Santo. Eu preciso permitir, eu preciso buscar alguém que me ajude de alguma forma. O que eu não posso é permitir viver uma vida arrastada, de amargura, de tristeza, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Se eu tenho o Espírito Santo, eu tenho a alegria dentro de mim. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Eu tenho amor, eu tenho paz. Eu preciso acreditar nisso, eu tenho paz. Se está me faltando a paz, é porque algo errado emocionalmente, eu preciso buscar ajuda. Ajuda do Espírito Santo, ajuda de um profissional, às vezes. Entende? Sabe? Então, o objetivo do Senhor, do crescimento espiritual, da maturidade, é que você deixe de ser menino, com comportamentos infantis. Porque a herança do Senhor é para os adultos, não é para a criança. Criança não sabe o que fazer com a herança. Então, quantas coisas Deus tem para você, que Deus quer fazer na sua vida, e ainda não fez. Por quê? Porque ainda alguns comportamentos na nossa vida são comportamentos infantis. E se Ele colocar nas nossas mãos, nós não vamos saber lidar, ainda podemos estragar e prejudicar outras pessoas. Então, se você observou, percebeu que você está crescendo, amém, glória a Deus. Mas caso você perceba que ainda está faltando alguma coisa, tudo bem, tudo bem. O importante é você não parar. Você tem que observar o que está acontecendo. É o orgulho que está me impedindo de eu abrir meu coração, pedir ajuda? É religiosidade? Porque eu me sinto autossuficiente? Porque eu oro, jejuo? Porque tem pessoas assim, eu oro, jejuo. Amém, irmão, é para orar mesmo, é para jejuar mesmo, é para buscar Deus mesmo, a tempo e a fora de tempo. Mas é também para cuidar da sua saúde emocional. Porque nós somos espírito, alma e corpo. Eu não posso só cuidar do meu espírito e deixar meu corpo e a minha alma de lado. Não.
Eu preciso cuidar porque eles estão interligados. Eu preciso trabalhar em todas as áreas, porque como é que eu vou servir ao Senhor se eu tiver com o meu corpo doente? Ou tiver com a minha alma doente? Não tem como. Por isso que tem tido tanto estrago nas nossas igrejas, tantas intrigas, tantas discórdias, tanta divisão. Por quê? Porque as pessoas estão doentes emocionalmente. Porque as feridas emocionais, elas são o maior obstáculo para o crescimento espiritual, para a nossa comunhão com Deus, com o irmão e com a gente mesmo. A falta de paz é porque eu preciso resolver questões internas. E muitas vezes o orgulho atrapalha, a religiosidade atrapalha, a falta de perdão, então, amados, meu Deus, a falta de perdão é um dos problemas que mais existe entre nós que servimos ao Senhor. Nós precisamos perdoar, porque quando eu perdoo, quem é liberto sou eu. O perdão, na verdade, quando eu liberto as pessoas, sou eu que sou livre. Porque tem uma passagem na Bíblia, Gálatas, se não me engano, 5:1, que o Senhor fala que foi para a liberdade que Ele nos chamou. E Ele diz assim, que nós não devemos, deixa eu pegar aqui para você ver, voltar de novo à escravidão. Quando eu não perdoo, aqui, ele diz assim, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permaneceis, pois, firme, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Quando eu não perdoo, eu estou voltando ao jugo de escravidão. Eu estou de novo voltando para, sabe, Jesus já me libertou. Gente, quando a palavra de Deus diz de paz, alegria, abundância, ele está falando de um estado interior. É algo interno. É um estado interno. Maturidade, o que é maturidade? Maturidade é um estado interior. Maturidade espiritual é um crescimento interior, é no seu espírito, é você saber quem você é, você conhecer a sua identidade em Deus, é você conhecer a sua essência em Deus. Maturidade espiritual é isso. Aleluia! Glória a Deus! Amém! É você não depender do próximo para ser feliz, sabe? É você entregar suas dores a Cristo, porque Ele já levou sobre si as nossas dores. A palavra de Deus diz que nós devemos confessar os nossos pecados, as nossas dores uns aos outros, para que sejamos sarados. Eu, quando estou angustiada com algum conflito, eu busco pessoas que me ajudam. Talvez você diga assim, mas Margarete, pastora, sim, amados, eu também tenho os meus conflitos, eu também tenho os meus problemas, mas eu busco ajuda, eu busco pessoas que possam me ajudar. O que eu não quero, eu quero ter meu coração limpo, porque aborrecimento, tristeza, nós temos sempre, mas nós temos um justo juiz, nós temos em quem socorrer. Eu não preciso viver uma vida de tristeza, de angústia. Eu posso lançar sobre ele, é o que eu faço. Não pensa você que eu estou aqui te ensinando, falando sobre isso, que eu não tenho os meus conflitos. Eu também tenho. Mas eu abro meu coração, ou para minha irmã, ou para alguém. Eu tenho duas amigas, eu tenho uma terapeuta, amém? Eu tenho uma psicóloga amiga minha, eu tenho a minha irmã, eu abro meu coração. Eu exponho as minhas dores. Eu não fico achando que eu sou poderosa, não, porque o único poder nos céus e na terra é do Senhor. Eu reconheço as minhas vulnerabilidades. Eu sei que eu preciso dele, que sem ele eu nada posso fazer. Então, muitos de nós carregamos fardos porque somos religiosos. Sabe? Achamos que às vezes não precisamos buscar socorro de outras pessoas. E às vezes, quando você acusa o outro, você sabe, quando você não assume a responsabilidade pelos seus sentimentos. Eu preciso assumir a responsabilidade dos meus sentimentos. Não adianta eu falar assim, eu estou assim por causa de fulano, por causa de ciclano. Não, eu estou assim porque eu acolhi aquela afronta. Eu acolhi
aquela crítica, eu acolhi aquela palavra. Então a responsabilidade é minha. E o que eu vou fazer agora? Como vai ser a minha reação diante disso? Amém? Então, para nós terminarmos, o que fazer quando se percebe que ainda tem comportamento imaturo? Primeira coisa que eu já falei é admitir que existem áreas de feridas, áreas que ainda não foram cicatrizadas, áreas que eu preciso colocar diante da cruz. São situações que eu preciso buscar em Deus a sabedoria, a graça para resolver. Ou então eu preciso buscar a ajuda de um profissional terapêutico, de um psicólogo, não sei, você que sabe, peça direção a Deus, que Ele vai te orientar na quais as necessidades que você tem. Entendeu? Então, essa é a primeira coisa, é admitir. Não adianta você negar, não adianta jogar para debaixo do tapete. Você precisa enfrentar. Se você percebeu alguma área que não está ainda resolvida, que ainda não estão resolvidas, você precisa enfrentar isso, encarar. A segunda coisa que você precisa fazer, identificar a raiz do problema, ao invés de ficar lutando apenas com sintomas. Como que é isso, pastora? O que você tem que fazer? Você precisa identificar qual é a causa. O que me levou a ficar com essa tristeza, esse aborrecimento? É você buscar a raiz e resolver, porque não adianta você lidar somente com sintomas. Você precisa lidar com a raiz, com a causa. Porque quando você resolve a causa, o que levou esse aborrecimento, o que levou esse trauma, o que realmente está sustentando essa dor, aí você consegue buscar solução e resolver. Terceiro, compartilhar sua situação com uma pessoa de confiança. Eu até falei isso, né? E preparada para te ajudar. Pode ser seu líder, seu amigo espiritual. Você confessar suas áreas de trevas, deixando que a luz do Espírito Santo, que a luz de Deus alcance toda a sua vida. Então, a terceira coisa é você compartilhar com outra pessoa. Entendeu? Que você considera amiga sua. Quarto posicionamento que você precisa ter para você, quando você percebe que tem uma área imatura, é desenvolva o perdão. Nós falamos lá, né, que pessoas que estão, os sinais de maturidade é uma pessoa que consegue perdoar. Então, desenvolva cada vez mais o perdão, tá? Há pessoas que não têm uma facilidade de perdoar, sabe, que guarda ressentimento. A pessoa que guarda ressentimento é uma pessoa imatura. Porque a gente pode até, em algum momento, ficar realmente chateado, mas a gente vamos trabalhar. Gente, é o trabalhar. Que nesse trabalhar, eu também às vezes eu fico chateada, fico decepcionada, fico tudo. Às vezes dura um dia, dura dois, mas vai passar. Eu não alimento aquilo, eu vou buscar de alguma forma ajuda na Bíblia, nos devocionais, na oração, vou abrir meu coração para alguém, mas eu não vou sustentar aquele aborrecimento, aquele ressentimento, aquela mágoa. Amém? Eu vou me humilhar diante de Deus, eu vou assumir a minha responsabilidade dentro daquela situação, mas eu não vou deixar aquilo criar raiz de amargura. Amém? Então aqui, desenvolva o perdão. E o quinto, construa um novo estilo de vida. Mude o foco. Algumas pessoas fazem da sua ferida o centro da sua vida. Construa um novo hábito e renove a sua mente. Amém? Renove a sua mente. Renove a mente. O que a palavra de Deus diz? Né? Em Romanos 12, né? 12:2. Que nós devemos renovar a nossa mente para que você venha experimentar a boa, perfeita e agradável a vontade de Deus. Renove a sua mente. Leia a palavra, ore a palavra, declare a palavra, até a palavra se tornar realidade na sua vida. Amém? Então vamos lá. Eu quero fazer uma pergunta a você. Como você se saiu nessa análise de imaturidade? Como é que foi para você essa experiência aí? Coloca aí para mim. O que vocês acharam? Vocês gostaram desse... você conseguiu fazer uma análise de maturidade na sua vida? Responda aí para mim. Amém? Opa, amém. Paulo, Viviane.
Glória a Deus. O segredo aqui, gente, é nunca parar de aprender. Tentar, errar, tentar novamente, até conseguir acertar algum momento. Entendeu? Sabe, os tropeços, eles fazem parte da nossa trajetória. Mas a Bíblia diz que caía do homem, mas o levantar é de Deus. Sabe? O que você não pode é ficar estagnado, paralisado. Você não pode se conformar e ser o mesmo todos os dias. Nós precisamos crescer. Precisamos ler a Bíblia mais e mais e mais. Sabe? Se você percebeu alguma área aqui que você já está começando a crescer, investe mais nela. Se você percebeu que tem umas aqui que você ainda está se arrastando mais, também procura observar mais, muda o seu comportamento. Porque muitas vezes a gente pensa assim, a gente fica orando, Senhor, me muda, mas não toma nenhum posicionamento. O Espírito Santo, ele sempre vai trabalhar em cooperação conosco. Sabe, o Espírito Santo, ele não vai jogar um negócio e você ficar bom. Não, é com você. Você tem que ter consciência do que está acontecendo com você. Você precisa ter consciência. E diante da consciência que você tem, você vai levar diante de Deus. Você vai pedir, Senhor, me ajuda. Eu não quero mais esse comportamento. Toda vez que eu vejo fulano, eu fico triste. Toda vez que eu passo por isso assim, eu fico desse jeito. Você tem que reagir. Amém? Então, quando você se conhece, se observa, você tem condição de começar a investir naquela área, naquele sentimento. Às vezes a pessoa se sente rejeitado. Meu Deus, por que eu estou me sentindo rejeitado? Porque eu vou buscar descobrir o motivo e trabalhar naquele motivo. E trabalhar na situação. Buscar ajuda para que eu não permaneça nessa situação. Amém? Então, gente, que bom. Nós já estamos encerrando. Então é isso, olha. A única coisa que não podemos fazer, é ficar parado. Tá bem? Não podemos ficar parado. Então, deixe seu comentário aí, deixe um comentário se essa live foi bênção para você. Deixe o seu comentário. E outra coisa que eu quero avisar vocês. Eu estarei lançando um e-book, Maturidade Espiritual e Emocional, em outubro, fazendo esse lançamento do e-book, tá? Nós estamos terminando esse e-book, que vamos falar sobre tudo isso. Estaremos fazendo um lançamento para vocês em outubro. Em outubro, nós estaremos fazendo esse lançamento, tá bom? E que Deus abençoe vocês. Vamos orar, né? Vamos terminar essa live com oração. Senhor, nós te agradecemos por essa live. Nós pedimos que ela seja bênção na vida dos nossos irmãos, das nossas irmãs, e que haja crescimento, que haja entendimento, que haja percepção. Pai querido, que a partir de hoje, que os nossos irmãos, assim como eu também, não sejamos levados pelos ventos, pelas circunstâncias, mas que possamos tomar posição, possamos tomar a rédea das nossas vidas, Senhor, e que possamos sim sermos transformados pela luz que nós recebemos nesta noite. Pai, abençoa cada um dos meus irmãos, que cadeias sejam rompidas, que prisões, grilhões que estavam nos aprisionando no mesmo padrão de pensamento e comportamento, hoje, com esta palavra, Senhor, o Senhor possa transformar, libertar, abrir portas para que, a partir de hoje, haja mudança na nossa vida. Nós abençoamos os nossos irmãos, abençoamos em o nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Amém. Oh, glória. Amém, amém. Fico feliz por isso. Deus abençoe a todos. Amados, Deus abençoe cada um de vocês, que haja crescimento, que possamos amadurecer para a glória de Deus, possamos dar frutos que glorifiquem o nome do Senhor, que sejamos mensageiros do Senhor nessa terra, de uma tal maneira, amados, que possamos levar muitas pessoas para Cristo, através do nosso exemplo de vida. Amém? Deus te abençoe. Deus te abençoe a todos.